Olá, ouvinte internauta, já estamos de volta aqui no Bate-Papo Político com uma boa notícia. As 184 prefeituras do Ceará recebem nesta sexta-feira a primeira parcela do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. São pelo menos 147 milhões de reais. As informações com Carlos Silva. A sexta-feira é de boas notícias para os gestores das 184 cidades do Ceará que recebem hoje, como primeira parcela do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, um volume de recursos da ordem de R$ 147.541.970. A maior fatia dessas verbas, no total de R$ 25.411.841, fica com a Prefeitura de Fortaleza, enquanto para as menores cidades, que concentram menos habitantes, o valor médio dessa parcela do FPM é de R$ 263.459,89. São 20 cidades com coeficiente 0,6, definido de acordo com a população. As outras 4 maiores cidades do Ceará, Caucaia, Juazeiro do Norte, Sobral e Maracanaú, levam também uma boa fatia de recursos como primeira parcela do FPM. Cada uma dessas cidades recebe R$ 2.847.288,27. Pela segunda vez no ano, o primeiro decêndio teve crescimento de 100%, pois a primeira vez que isso ocorreu foi em julho, expôs por meio de nota a Confederação Nacional dos Municípios, CNM. Os dirigentes da CNM alertam que o crescimento é completamente atípico e os gestores devem manter suas programações financeiras para não serem pegos de surpresa caso a arrecadação nacional caia nos próximos dias. Com informações dos bastidores políticos para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Jornalista Beto Almeida, a notícia é muito boa, tanto quanto a recomendação da Confederação Nacional dos Municípios para os gestores terem prudência na administração desses recursos. Dinheiro continua caindo nos cofres das prefeituras e no FPM, como disse o Carlos Silva, o registro aí sobre o aumento no volume de recursos transferidos pela União, que são transferências constitucionais para os municípios. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Primeiro decêndio, aumento já no repasse do valor da cota do FPM. Boa notícia que eu acredito que, embora não seja ainda oficial, mas que deve estar relacionado, Zenô, a algum crescimento da economia, claro, porque lembrando, o que compõe esse fundo é exatamente a arrecadação com o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, e também sobre o Imposto de Renda. Então, esses dois impostos federais, esses dois tributos, é que compõem a cesta para a divisão da arrecadação com o Fundo de Participação dos Municípios. A recomendação dada pela CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, é boa e é bom levar em conta pelos prefeitos pelo seguinte: ele diz que na realidade, apesar desse aumento, ainda considera uma movimentação atípica, o que significa dizer que os prefeitos têm que ter um pouco aí de cuidado, de prudência com os gastos, porque esses valores da arrecadação elevada podem não se repetir. Portanto, as transferências constitucionais do FPM também podem não ter exatamente esse mesmo desempenho. Então não adianta gastar além do que já está previsto, do que já está planejado. Porque poder público, Luzenor, tem uma diferença em relação, por exemplo, a nós, pessoas físicas. Eles têm um planejamento feito com base em um orçamento anual. Neste orçamento, naturalmente, só foge quando nós temos também movimentações atípicas. Um caso, por exemplo, de uma pandemia que aparece de última hora, mas nem é nesse caso agora, porque nós já estamos no segundo ano. Então, gastos extras têm que ser extremamente justificados. O cuidado da CNM é nesse aspecto, de que mesmo com os valores bons, elevados do FPM, mas nem tudo pode se confirmar nas etapas seguintes. Os prefeitos continuam na mobilização nacional, jornalista Beto Almeida, para
em setembro ou outubro o Congresso Nacional aprovar uma emenda à Constituição Federal que garante às cidades brasileiras mais 1% de recursos do FPM. Isso significa dizer uma parcela a mais. É um assunto que está na pauta política e poderá, na próxima semana, com o ambiente menos tensionado na política brasileira, essa articulação ganhar nova etapa, entrar em um ritmo mais acelerado, porque a Confederação Nacional dos Municípios entrou nas articulações com os deputados federais e senadores. Eu vou continuar, jornalista Beto Almeida, com boas notícias aqui no Bate-Papo Político. Com carência no quadro de pessoal, o INSS irá realizar em 2022 concurso para preencher 7.500 vagas. Quem sonha com o serviço público pode continuar apostando, estudando e acreditando. Sátrio Salles chega com as informações. A carência de pessoal fez o INSS apressar o pedido ao Ministério da Economia para autorização de concurso destinado à contratação em 2022 de 7.500 novos servidores. O déficit no quadro de funcionários provoca lentidão na liberação de aposentadorias, pensões, auxílios e do BPC, benefício de prestação continuada. O INSS tem hoje 1.840.000 requerimentos com pedidos de benefício em análise. O concurso é fundamental, mas demora um pouco, tem custo e é preciso aprovação na lei orçamentária anual. Enquanto isso, a expectativa de aposentadorias subiu. Por isso, precisamos da contratação de temporários, destacou o presidente do INSS, Leonardo Rolim, em declaração publicada pelo jornal Correio Brasiliense. O gargalo que afeta a vida do segurado do INSS, segundo Leonardo Rolim, está na escassa mão de obra da análise dos processos que se amontoam a cada dia, principalmente na pandemia. São cerca de 30.000 requerimentos todo mês, e somente em dezembro de 2020 conseguimos servidores para análise. Houve então um aumento de 22% na capacidade de produção, observou Rolim. Mesmo a demanda por analistas de requerimentos vem caindo, diz o presidente da autarquia, já que, com o avanço da tecnologia, cerca de 16% da análise não passa pelo servidor. Com informações dos bastidores da Previdência Social, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Antes da contratação de novos servidores, o INSS tenta agilizar ações para melhorar o atendimento aos segurados. Uma reunião dos gerentes da Previdência Social com o superintendente do INSS na região Nordeste, Marcos de Brito, será realizada nos próximos dias 16 e 17 em Fortaleza para discutir novas medidas que contribuam para agilizar a apreciação dos pedidos de benefícios. O gerente da agência do INSS em Fortaleza, Francismar Lucena, considera a mobilização importante porque vai melhorar, segundo ele, o atendimento aos segurados. Bom dia, Luzenor. Estamos aqui dar informação a você e a todos os seus ouvintes, que você tem o seu meio de comunicação, tem muita credibilidade, que nós estamos sediando Fortaleza, a gerência Fortaleza está sediando um encontro regional da Superintendência Regional do Nordeste, na pessoa do Dr. Marcos de Brito, nosso superintendente, onde nós estamos fazendo um encontro de todos os gerentes executivos e coordenadores em Fortaleza durante o período de 16 e 17 desse mês, para que a gente possa alinhar procedimentos para encontrar mais condições de atendimento ao público, alinhar procedimentos para que a gente possa criar mais vagas, ter um melhor atendimento ainda se aperfeiçoando. A gerência executiva Fortaleza está sediando na nossa sede, Rua Pedro Pereira 383, esse encontro. Então, eu queria que a população visse que nós estamos preocupados com essa situação e temos certeza que iremos ter melhoras ainda no atendimento. Eu queria deixar aqui nosso agradecimento a toda a sociedade, a você, Luzenor, a vocês que têm dado um apoio a gente para deixar a informação ao público atualizada. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito por nós, deixando a sociedade ciente da preocupação que a Previdência Social tem para com o povo deles.
Esse é o nosso compromisso, Francismar Lucena, de levar as informações que são úteis para a população e, nesse caso, para os beneficiários da Previdência Social. Jornalista Beto Almeida, são dois assuntos no mesmo contexto. O primeiro, a expectativa sobre realização de um novo concurso para preenchimento dessas vagas nos quadros do INSS. E a outra notícia, a outra informação, é sobre essa reunião relatada pelo Francismar Lucena na busca de solução para dar mais celeridade à análise dos processos, dos pedidos de benefícios dos beneficiários da Previdência Social no Ceará e no Brasil. Luciano de Oliveira, olha, no INSS, o gargalo que afeta a vida do segurado está na escassez da mão de obra, na análise dos processos, que a cada dia se amontoa. Daí a preocupação, primeiro, para a realização desse concurso e, logicamente, em paralelo a isso, estes cursos de atualização, de capacitação, para qualificar melhor o atendimento do INSS, como está defendendo aqui o nosso superintendente. Olha só, eu fui atrás de saber, porque a gente já deu essa notícia aqui, de que o INSS recorreu à mão de obra temporária, contratou policiais militares da reserva, servidores federais inativos, servidores inativos do próprio INSS. Só por curiosidade, você sabe quanto que o INSS hoje gasta, Luzenor, com essa contratação dessa mão de obra temporária? Beto Almeida, eu vou responder como diz o Marcos Furlan. Eu não sei, mas as cifras devem passar aí dos milhões e milhões de reais. 96 milhões por ano com o pagamento desses servidores temporários. Que foram mobilizados para reforçar a estrutura Exatamente. do INSS nesse período da pandemia, que antecedeu a pandemia, no sentido de agilização dos processos dos pedidos. Mas mesmo assim, Beto Almeida, hoje o INSS acumula em todo o Brasil pelo menos 1.844.000 requerimentos com pedidos de aposentadorias rurais e urbanas, auxílios, BPC e salário maternidade. Ainda assim, se justifica pela quantidade de demanda, pelo excesso que existe aí para atendimento e a previsão de 7.545 vagas chega numa boa hora para os concurseiros, mas não vamos nos esquecer e nem nos enganar. Vamos continuar com essa demanda ainda um tanto quanto defasada. Eu só queria, só para encerrar rapidinho, mas deixar antes do encerramento, ainda sobre o INSS... Sobre o INSS, só para deixar o pessoal que é concurseiro estimulado, Luzenor. Desses total de 7.545 vagas, por exemplo, olha só, 1.571 serão para analistas do Seguro Social, que é nível superior, salário de R$ 8.357, 6.004 vagas para técnico do Seguro Social, que é de nível médio, com um salário inicial de R$ 5.447,78. Bons Então, salários que são atrativos. São bons salários, né, atrativos e que vale a pena mergulhar aí na preparação. E para encerrar o nosso bate-papo político, eu quero chamar a sua atenção, ouvinte, internauta, que neste sábado, a partir das 7 horas da manhã, tem o professor Paulo Bacelar, advogado da área previdenciária, falando sobre as ações no INSS, os pedidos de benefícios e também orientando e esclarecendo os segurados sobre os diversos benefícios pagos pelo INSS. O jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria começa às 7 horas da manhã, pelo rádio e pela internet. A você, ouvinte internauta, o nosso grande abraço. A você, jornalista Beto Almeida, um bom final de semana, uma boa sexta-feira. Luzenor, antes que sair rapidinho, a gente chamou e eu vou falar porque tem movimentação, tem protesto programado para domingo, né? Do MBL e também do movimento Vem Pra Rua, que quer uma terceira via para o país. Então, um bom final de semana a todos e até segunda. Grande abraço. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral.